Bom dia, pessoal. Começando a live, estamos aguardando o pastor Silvério. Bom dia, bom dia. Bom dia, Giovanni. Vamos ter uma super live hoje na Escola de Adoradores. Chama o pessoal, tem um aviãozinho aí, ó. Manda um aviãozinho para todo mundo. Oi, dona Marlia, que bom que a senhora está aqui. Nós estamos aguardando o pastor Silvério. Corre lá na sua turma, manda para todo mundo. Vai ser uma super mega live ungida. Tenho certeza que Deus vai falar muito conosco hoje. E a gente vai ver um pouquinho da contextualização do louvor e adoração. Manda pro pessoal aí. Estamos aguardando o pastor Silvério. Você está entrando na live já? Já? Está entrando na igreja ou seu? Porque no seu não tem nada aqui. Espera aí só um pouquinho. Giovanni, tô no meu, né? Entrou no seu. Ah, tá. O pastor, que ele falou que no meu não tinha nada aqui. Vamos entrando. Bom dia, bom dia. Bom dia, Lucimar. Ah, beleza. Obrigado, Giovanni. Estamos só aguardando o pastor Silvério. E aí, turma, qual que é a expectativa de vocês? Renatinha, que maravilha. Espera, nós vamos ter uma super live com o pastor Silvério, do Louvor e Adoração. Meu maridão tá aqui, o Alberto Silva Neto. Chama a turma, gente, tem um aviãozinho aí, ó, chama quem você puder, vai ser muito, muito bom. Hoje nós vamos ter um tempo muito gostoso. Bom dia, Lucimar. Cadê o pastor Silvério? Nós começamos, queridos, um projeto chamado Escola de Adoradores, né? E esse projeto é um projeto assim que nasceu no coração de Deus. Deus me deu esse projeto em 2002. Bom dia, Diego. E eu não sabia ao certo como é que seria esse projeto. Então, eu não sabia como seria ao certo esse projeto, né? Mas, e depois de 18 anos, nós começamos esse projeto, né? E no final do ano, Deus começou a mexer nessa área, principalmente na área da música, né? Para quem... o pastor Silvério, gente, eu vou aceitar aqui ele. Pastor, nós estamos falando um pouquinho aqui da Escola de Adoradores. E pastorzão, já tá até com violão aí, ó, já. Já começa. Aqui é adoração, minha beleza. O negócio aqui é adoração o dia inteiro. Oh, coisa boa, dividiu Tá a boa a tela. minha imagem aí? Eu tô bem, e o senhor? Eu fiquei bonito de cabelo branco. Não, o senhor tá lindão, com todo respeito, viu? Gato idoso, gatoso, gatoso, gatoso. Né? Tá na flor da idade, né, pastorzão? Nós estamos. Eu paguei uma operação para minha mulher, agora ela ficou novinha. Ficou? Eita, mas esses homens que investem na esposa são tininos, né? Vendi um carro para vestir na mulher. Mesmo, pastor? Ah, então ela tem que valorizar, né? Eu não posso trocar, Jesus não deixa, então
Tem que investir na que tem, minha filha. Não Oh, tem meu essa. Deus, que Esse cara maravilha. aí que fica trocando de mulher não conhece ainda o Senhor ainda com Oh, é profundidade. verdade, pastorzão. Que bom, pastor, tá com o senhor. Bom demais. O senhor vai começar cantando? Como é que você vai começar se apresentando? O pessoal tá entrando agora. Apresentando por quê? Para Sara Nossa Terra? Vocês são todos filhos meus. Isso é verdade mesmo. Isso é verdade. Não tem nem. Até quem não conhece a pessoa do senhor conhece as músicas, né? Não é possível, né? Conhece. Na verdade, o louvor na Sara Nossa Terra, ele começou quando a gente era comunidade evangélica de Goiânia. O bispo Robson trouxe das comunidades dos Estados Unidos. Lembrando que as comunidades dos Estados Unidos nasceram de grandes líderes do movimento hippie. Uhum, Já ensinando para a galera aí, ó. que bacana. Então, Deus usou o movimento hippie. Uhum, O jargão, droga, sexo e rock and roll, né? uhum. Droga, sexo. Agora, o rock and roll ficou. Mas o senhor era músico antes de converter? Como é que era? Tocava. Eu lembro que eu tocava. Eu só sabia tocar essa aqui, ó. Do Fagner, assim, ó. Quando eu penso em você, Ah, não, pastor. os olhos de saudade. Só sabia tocar canteiro. Oh, meu Deus. Mesmo? Aliás, é uma poesia da Cecília Meireles, né? Inclusive o Fagner não pode cantar. Nossa, que Então bacana. eu era apaixonado por poesia e escutava, né? Escutava muito rock. Eu escutava muito, eu era do fã-clube do Led Zeppelin, Ah, né? Mas escutei rock, muito o senhor ouvia pra caramba? Led Zeppelin, James Taylor, Crosby, Stills Nash, Paul Simon, Nossa, Simon e Garfunkel. só a galera fera, como diz o outro. Tô tentando. Essa galera de hoje, um dos principais discos da história, os principais discos da história de melodias mais lindas foi uns dos Beatles, né? Alguns dos Beatles, que eu não me lembro o nome agora, não sei se Let It Be ou outro. Aquele que tem Rhapsody do Queen, são as melodias mais lindas. Agora tem um que é em primeiro lugar. Esse disco não tem melodia até hoje no mundo, onde 12 músicas são melodias perfeitas. Quem entrou aqui chama... foi a Bispa Andréia, do Cleidner, do Bispo Cleidner. Tá aqui, ó. Pois é, fala para ela aí, para ela pesquisar lá no YouTube e colocar Simon Garfunkel. Inclusive tem hinos, eles gravaram hinos, porque nos Estados Unidos é muito comum você gravar hinos. Porque a música mais forte dos Estados Unidos é da igreja, não é secular. É verdade. Muito forte isso, né? E A o senhor música do movimento secular. hippie, o senhor era do movimento rock and roll, qual que era o seu movimento, pastor? Eu misturava, nos 14, 15 anos, eu fui muito pro rock pauleira, né? Eu morava em Goiânia, isso tem o quê? Isso foi em 73, 74. Eu era do movimento hippie, tinha toda a ideologia hippie, e ouvia muito Stones, principalmente Led Zeppelin, Yes e Genesis. E Pink Floyd. Ouvia Led Zeppelin, Pink Floyd, mais Led Zeppelin, Pink Floyd. Aí nos anos 80, aí mais ou menos quando eu entrei 17 anos, aí eu me apaixonei pelas meninas lá, porque eu era muito namorador. Olha a minha filha aí, ó. E agora não vou poder falar muito, não. Vai não? Aí, Ixi, Elisa censurou seu pai. Aí eu era muito namorador, eu namorava com a menina numa cidade e na outra eu namorava com outra. Mas fácil. Aí tinha que cantar músicas românticas para elas.
Aí eu cantava James Taylor. Ah, E ah, aí cantava James Taylor, cantava Caroline King. E tinha Violeta Parra também, que era da América Latina, que era muito legal. E Caetano, Gilberto Gil, Alceu Valença e Geraldinho Azevedo, essa turma aí estava, e Fagner. Essa turma, a gente reunia o grupinho ali no setor marista. Você sabe onde é o Colégio Pequeno Príncipe? sei sim. Então, ali ainda não era nem asfaltado. Nossa. Era asfaltado só até no Colégio Marista. Uhum. Entendeu? Eu morava naqueles blocos maristas lá em cima. E o asfalto ia só até lá. O asfalto ia só até no Marista. Então a gente descia para aquelas casas ali do setor sul, em direção da Avenida D, em direção do Colégio São Nicolau. Você lembra da Praça do Sol, São Nicolau? Lembro. Uhum. A gente ficava ali na Praça do Sol cantando Alceu Valença, Fagner. Ali perto da Praça do Sol tinha uma casa de amigos, que os pais também já tinham sido hippies, então era uma casa assim muito liberal. E aí a gente ficava cantando lá Led Zeppelin, Rolling Stones, James Taylor, Crosby, Stills e Nash, Simon e Garfunkel. E no Essas meio músicas... dessa, como diz o outro, no meio de tudo isso, como é que o senhor encontrou Jesus? Ou como é que ele Não, encontrou aí, o senhor? não, aí eu era o cara doido de Goiânia, né? Eu É. era o cara doido, assim. Eu andava de pijama, com a bolsa, Meu porque as crianças Jesus! andava assim de calça de pijama, com a bolsa grandona, de vez em quando, assim, uma blusa de pijama, não era toda vez, não. E aí eu tinha um Acordava e ia pra cabelo... rua. não, aí eu tinha um cabelo maior, aí eu saía com o cabelo molhado, eu não gostava de enxugar o cabelo, não. É. Aí eu saía jogando. Aí quando eu entrava no. Você lembra do Colégio Objetivo? Você estudou no Colégio Objetivo? Não, no objetivo não estudei, mas sei aonde era. Eu sou tão velho que quando eu fui um dos primeiros alunos do Colégio Objetivo. Oh, meu Deus! Só existia Carlos Chagas e Objetivo em Goiânia. É. Ou você estudava num para fazer vestibular, ou você estudava no outro. Aham. Aí eu era do Colégio Objetivo. Aí eu chegava no Colégio Objetivo, aí com o cabelo molhado. Aí tipo assim, fazer mesmo, igual o Mundão fala aí, fazer sacanagem mesmo com a galera, eu chegava na sala de aula e balançava o cabelo assim, molhava o caderno de todo mundo. Nossa, mas era terrível. Estudar nada, Aí eu, né, pastor? aí eu sentava lá no fundão. Aí tinha um cara, que eu acho que ele me achou na internet esses dias, mas eu não conheci ele. Esse cara escutava Queen o dia inteirinho. Eu passei a curtir o Queen através dele, né? Love in my life, nanana. Ele sabia inglês, então ele cantava Bohemian Rhapsody, Love in my life, We Are the Champions. Ele cantava, aí eu comecei a curtir Queen, porque eu era muito só pauleira, muito Led Zeppelin, The Who, essa turma. Mas aí eu comecei a curtir também Queen, Jethro Tull, Crosby, Stills e Nash, que são os folks americanos, né? Caroline King, James Taylor. Então, para você ver as minhas melodias do Koinonia, Ah, você vê que tem as baladas, tem aham. uma influência, as baladas do Koinonia, minha balada, se você pegar aquela música Me Ensina do Koinonia, assim, ó, se eu quiser adorar a Linda, Deus, viu? tenho que entender seu filho. Você pode ver que tem uma pegada Pink Floyd aí. Tem um Ah, solo de guitarra. Então, a música, o que define uma música cristã e uma música secular? É a letra.
as melodias, elas estão no ar aí, quem pegou, pegou. Agora, vai definir o que é uma música cristã, é a palavra. É a Bíblia que define o que é uma música cristã. Não é o pastor Silvério Pérez. Não é ninguém, é a palavra. Se uma música vai contra a palavra, ela não é cristã. Eu não posso fazer uma música falando que eu odeio uma pessoa para cantar na igreja. Eu não posso falar, eu não posso fazer um rock para jovens que eles podem fazer sexo antes do casamento e cantar na igreja, porque isso é contra 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6 é muito claro. O sexo é para o casamento. Se você não está se aguentando, então que se case, meu amigo, do que viver abrasado. Então, eu dou um seminário sobre sexualidade, onde eu falo por que Deus regulamentou o sexo, que é um seminário muito legal. Porque tem uma graça barata rodando por aí, que tudo pode, entendeu? E prejudicado a igreja. E não é essa a igreja que Jesus está preparando para subir, para ser arrebatada. É verdade. Então, assim, por mais liberdade que você tenha, eu trouxe tudo isso. Ó, eu trouxe o movimento hippie, eu trouxe as loucuras. Pra você ter uma ideia, ô Viviane, eu morava ali no setor marista. Setor marista naquela época não era todos que era asfaltado. Você sabe onde que é a 136? Sei. Que tem a igreja lá, o Monte da Santidade, que tem aquelas igrejas lá. Aquela rua nem existia. Ali era mato. Aonde há a fonte da vida hoje, ali no campo do Goiás, ali só tinha o campo do Goiás, onde o Goiás treinava, e o resto tudo ali era mato. A gente caçava lá, a gente brincava lá. O senhor morava onde? Eu morava embaixo, eu morava até onde ia o asfalto. O asfalto ia até o Colégio Marista. Eu morava em frente ao Colégio Marista. Aí no meio dessa bagunça toda que o senhor estava vivendo, saindo de pijama, como é que Jesus encontrou com o senhor? É maluco, né? Maluco total. Maluco total, escutando Raul Seixas, escutando Alceu Valença. Pô, curtia pra caramba Alceu Valença. Aí meu pai não deixava eu cortar, deixar o cabelo crescer. Aí eu tinha que deixar um pouquinho grande assim, mas o visual era totalmente doido, né? Só sandalhão, bolsona, camisetão. Eu era magro, eu pesava, acho que eu não pesava nem 50 quilos, com 1,81 m, imagina para você ver a magreza. Hoje eu sou muito mais bonito do que eu era antes. Eita! A pastora Rosirene, ela ganhou, entrou no lucro. Minha mulher é o seguinte, eu tô ficando mais velho, tô ficando mais bonito, o negócio tá complicado, foi por isso que ela deu uma recalchutada agora. Mesmo? Tô brincando, gente, tô brincando. Mas aí, era assim, né? Aí a galera dos blocos maristas era a galera mais conhecida de Goiânia, a nossa turma. Alguns converteram, outros não. A gente era tão de zoar que a gente chegava porque naquela época não é como a pós-modernidade. A pós-modernidade, ela mistura tudo. Você vê um cara todo tatuado, escutando Jorge e Mateus. Isso era inconcebível na época. Isso não existia. Um cara que usava tatuagem, ele tinha que ser heavy metal. Ele nunca podia ser um cara sertanejo, entendeu? O cara que andava de caminhonete, ele não podia ser roqueiro, ele era Mauricinho. Então meu pai era bem de vida e tal, eu tinha que andar de caminhonete escondido, mas meu pai era bem de vida e tal, mas eu era doidão. Eu era uma decepção para o meu pai, né? Porque eu era o único homem. Então os meus tios falavam assim, o Silvério é um menino bom, mas ele não vai prestar para nada. Mesmo. Até certo ponto eles tinham razão, porque eu só presto para Deus mesmo. Eu não sirvo para outra coisa, não. Aí a galera toda ali ficava ali na porta da minha casa, porque eles moravam no Bloco Marista, eu morava em frente
eu morava ali perto do Pequeno Príncipe. Aí a galera toda ia para a porta lá de casa. E dali a gente saía para zoar. Tinha aqueles movimentos que eu chamava de cocotinha, né? Que era aquelas meninas que usavam as calças bem baixas. Era aquela época tal. Misturava com o movimento hippie. E a gente escutava rock and roll e Tropicália. A gente escutava o dia inteiro rock and roll e Tropicália. Né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque. Até estava lembrando ontem, tem uma pastora aqui que chama Ana Tigresa. E o pai dela era intelectual, o pai dela era da Tropicália. E ela chama Ana Tigresa por causa daquela música do Caetano. Uma tigresa de unhas negras e íris sem igual. E ela chama Ana Tigresa por causa dessa música. Aí eu fui explicar para ela a história, como que o Caetano fez essa música. Então, era assim, a gente era uma mistura de roqueiro com Tropicália, com... Aí, isto para Goiânia era muito doido, porque a maioria da galera era tudo Mauricinho, Patricinho, filho de fazendeiro. Eu também era, só que eu era filho de fazendeiro maluco. Aí, a galera toda me conhecia e ligava lá em casa para saber onde que ia ter festa no sábado. Então, todo sábado era uma bagunça, cara, todo mundo... Pô, aí, Silveria, onde é que vai ter festa? Onde vai ter festa? E a gente entrava de penetra nas festas da galera rica. Aí a gente bebia todos, aí logo o pessoal expulsava a gente das festas. Pastor. Pensa, todo mundo arrumadinho, assim, com o cabelo arrumadinho. Aí chegavam uns caras de bolsa, de chinelão, cabelo grande, riponga, umas meninas tudo de vestido de bicho grilo. Era assim, a galera... Só que mas a coisa era pura. Não tinha esse lance de... Não tinha muita droga, assim, tinha maconha. Mas não tinha, assim, cocaína, crack. E não era assim toda hora. Por exemplo, a gente namorava com as meninas, mas naquela época a gente respeitava as meninas. Rolava só uns beijos, só uns pega, assim, mas não tinha esse lance muito de sexo, não, entendeu? Então a gente era uma turma assim, maluca, mas é uma turma maluco, beleza, maluco consciente. Agora, tinham as galera da arquitetura, da faculdade de arquitetura lá na Praça Universitária, que era mais velha aí, 4, 5 anos que a gente, aí essa galera pegava pesado. Aí as festas deles rolavam até coisas satânicas, assim, missa negra, é uma turma pesadaça. Mas aí a gente estava fora dessa turma, a gente era mais adolescente agitador. Mas aí eu lembro que uma vez aí, com 16 anos, tinha um carinha aqui da nossa turma que era crente. Assim, da nossa turma não. Ele conversava com a gente, mas ele não saía. Ele chamava Túlio. Aí ele me levou lá na primeira Batista, que vinha um pregador de fora. Aí nós fomos lá. Ali no sábado, ali no centro, acho que é Rua 3, né? Primeira Igreja Batista, a igreja mais antiga lá. Aí o cara fez um apelo, eu fui lá na frente. Entreguei minha vida para Jesus, com 15 anos. Mas saí dali, fui beber, fui aprontar, fui arrumar namorada e tal, não estava nem aí. Mas alguma coisa mudou na minha vida ali. A partir dali eu comecei 15 a ver anos. que o mundo tem sentido. Aí eu comecei a questionar a existência. Aí eu entrei numa crise existencial muito profunda, que é o que eu estou fazendo aqui nessa terra. Para que eu existo e para que existe o existir. Aí começou a busca do Senhor. Sem perceber, começou essa busca. Então Jesus se encontrou mesmo, né, pastor? Eu comecei a perguntar assim, cara, para que existe o existir? Por que existe alguma coisa e não existe nada? É a pergunta que até hoje a ciência não consegue explicar. Se você pegar um ateu,
Isso é o pressuposto de Leibniz, né? Um filósofo do século XV. Leibniz, ele pergunta o seguinte: por que que existe alguma coisa e não existe nada? Se existe alguma coisa, é porque tem alguma coisa por detrás que fez existir. Então você pergunta isso para um ateu e ele não sabe te explicar. Então, 15 anos o senhor teve essa experiência e aí o senhor chegou direto depois na comunidade evangélica? Aí que eu aprontei mesmo. Entreguei minha vida para Jesus, mas ali foi só um ato. Assim. Deus levou em consideração, mas eu não. Uhum. Eu fui lá na frente, tipo assim, para agradar o cara. Entendi. O cara era chato demais. Aí, tipo assim, a gente foi lá na frente, mas a gente chorou. Deus tocou na gente. Mas aí a gente aprontava. Aí eu estudava no Colégio São Nicolau, estudava no Rui Brasil ali no setor oeste ali, já era mais movimentado. A Praça do Sol e a Praça Tamandaré. Então a gente ficava ali entre uma e outra, e eu estudei em 2 colégios ali. De um deles eu fui expulso. E do outro eu fui suspenso. Oh, meu Deus. Era bem quietinho, né, pastor? Lá no Colégio Rui Brasil, por exemplo, eu estava contando com um amigo meu, eu pulei da sala para ir embora da aula e a minha camisa ficou agarranchada num pedaço da janela. Aí eu fiquei balançando assim, no ar, em frente à janela do diretor, e ele ficou me vendo balançando. Aí foi expulsão. Aí a galera falava assim: pai, esse Silvério não tem jeito não, cara, esse cara é muito doido. Aí então, e assim, e foi indo, quem pregou para o senhor? Como é que foi? O pessoal tá curioso, pastor. Não, aí eu entrei para a faculdade. Mas antes de entrar para a faculdade, eu fiz umas viagens muito doidas, assim. Nós saímos, nós fomos lá nós viemos aqui perto de Belo Horizonte, como chama a cidade? Tem uma cidade universitária aqui perto de Belo Horizonte, que tinha faculdade de geologia, eu esqueci o nome da cidade. Aí a gente veio fazer vestibular aqui, um monte dessa galera. Eu fiz geologia e tal, mas eu não sabia nada também. Chegava lá, estava tudo em A, em B, em C, porque eu era muito distraído, eu não conseguia assistir a aula. Né? Hoje, como psicanalista, eu entendo isso, porque tudo isso hoje eles chamam de TDAH. Realmente eu tinha isso, TDAH, eu tinha. Não conseguia assistir a aula. Mas isso era também muito da relação da infância, né? Que todos esses transtornos hoje tá ligado à histeria, né? É um tipo de histeria. Então eu tinha. Mas aí eu lembro que a minha primeira experiência com Deus foi lá, quando eu fui fazer vestibular, lá nessa cidade. Poxa, eu me lembro agora o nome da cidade. Uma cidade aqui em Minas, muito famosa. A Andréia colocou Alfenas. É Alfenas? Não é Alfenas. Não é Vassouras, é Rio de Janeiro. É mais aqui pro lado, indo para Vitória. Aí, Viçosa. Aí eu fumei maconha lá. Aí me deu uma louca assim, eu saí de perto dos caras. E aí tinha umas fazendas perto da faculdade. Aí eu comecei a andar nas fazendas. Que coisa. Aí eu estava muito doido. Mas eu estava doido, tinha fumado maconha, mas assim, já tinha passado o efeito. Mas eu continuava ouvindo vozes, só que era a voz de Deus. Era a voz de Deus falando: ó, eu tenho um chamado para tua vida, segura a onda aí, não morre não. Fica nessa parada aí, mas aí eu sentava assim, eu andava nos morros, eu fiquei umas 5 horas andando. E ouvindo a voz de Deus, Deus falando comigo.
Aí quando eu voltei dessa cidade, eu tinha passado em Goiânia para a História, na UFG, UFG, né? UFG. Eu passei para a História. É porque aí eu gostava muito de História. As matérias que eu gostava, eu só tirava 10, né? História, por exemplo, Geografia, eu só tirava 10. Aí eu, no primeiro semestre de História, tem um cara lá que me deu um Evangelho de João, ele é apócrifo. Ele não é o Evangelho de João da Bíblia. Uhum. E tinha um cara que estudava esse Evangelho deste segundo João, que é um João aí de anos 200 depois de Cristo. Não é o apóstolo João, certo. É um outro João. Esse nome João é muito comum para o judeu. E aí, eu também comecei a ler um cara oriental, que hoje ele chama Osho. Ele é cheio das celebridades aí que seguem ele hoje. Só que naquela época, ele era novinho, ele escreveu um livro chamado Semente de Mostarda, que ele interpreta as parábolas de Jesus. Uhum. Aí ele interpreta umas coisas certas, outras completamente erradas. Mas nas coisas certas Deus me tocou. Aí eu fui mudando aquela ideia que eu tinha de Jesus daqueles crente pentecostal, xarope, careta, né? Porque eu nunca fui crente assim, caretão, né? Eu nunca fui crente assim. Até hoje eu não sou, né? Sou pastor, não tenho visual de pastor nem nada. Sou de coração, eu não sou de profissão. Nunca fui um pastor profissional, né? Apesar de viver da fé hoje. Mas aí o que aconteceu? Esses livros foram me mudando por dentro. Foram me mudando por dentro. Aí esse cara falou assim, cara, tu tá pirado, meu. Você tá querendo aquele Jesus mesmo lá na Bíblia. Eu falei assim, se for, cara, se for ele que transforma, então ele vai ter que ser. Aí eu fui no acampamento da MPC, Mocidade para Cristo. Bacana. Nessa época, o bispo Robson, que é meu cunhado, né? Minha esposa é a irmã mais nova dele, ele já não era líder da MPC. Ele tinha já saído da MPC. Uhum. O líder era um outro rapaz lá. Aí lá na MPC, aí eu entreguei minha vida para Jesus mesmo, quando eu cheguei da MPC. Só uma pausa aqui, pastor. É interessante, pessoal, a história do senhor, ela está já contextualizando o histórico, porque todo o movimento MPC, eu fui algumas vezes, quando era bem novinha, adolescente, era um movimento de música que não se tinha aqui em Goiânia muita coisa para jovem, né? Não, então as igrejas eram muito tradicionais, né? Então o MPC eles tinham muito música, né? Wesley, como é que ela chama? Wesley, esqueci o nome. Wesleyana. Isso, então assim, foi muito interessante, porque foi muito forte, foi o início, o MPC, o movimento MPC, principalmente aqui em Goiânia, ele foi um início de mover de louvor e adoração, né? A Sara, na verdade, vou contar uma história para vocês. Esses dias o bispo Robson esteve aqui em casa, porque a mãe dele estava aqui, agora ela não está mais, ela está em Brasília. Uhum. A dona Albertina morou 5 anos aqui conosco. Certo. O bispo Robson veio aqui em casa e ele estava falando comigo. Ele falou assim, Silvério, cara, eu encontrei com Deus, foi aqui em Belo Horizonte. O meu chamado passar a nossa terra foi aqui em Belo Horizonte. Uhum. Eles fizeram um acampamento aqui, em Belo Horizonte, lá para os anos 71, 72, e elegeram o Robson como líder da MPC. Uhum. O Robson passou a ser líder da MPC. E ele era novinho, tal, estudava física, tal, né? Aquela cara de intelectual. Só que os acampamentos da MPC eram aqui em Belo Horizonte. E o que aconteceu? A MPC tinha um domínio muito forte dos missionários presbiterianos tradicionais. Uhum.
Só que o que aconteceu nesse acampamento é que todo mundo foi batizado com o Espírito Santo. Nossa, olha que tremendo, hein? O Bispo Robson caiu, acho que ele ficou um dia inteiro, 24 horas no chão. Foi arrebatado, os líderes todos. Os meninos começavam a rir, não parava de rir. E não sabia-se o que ia fazer. Quase que, tipo assim, quase que veio a polícia achando que era uma crise histérica total, entendeu? Não, e é interessante, não é a biografia do bispo? Do bispo Robson? Parece que tem isso na biografia dele, né? E ele fala da influência que ele teve, que ele trouxe esse mover, né, já no iniciozinho da comunidade evangélica, né? Eles começaram muito de Belo Horizonte. Ele trouxe aqui de Belo Horizonte. Porque Belo Horizonte era a sede, e até hoje, é sede de começar vários movimentos. Vários movimentos, várias igrejas grandes começaram aqui em Belo Horizonte. Inclusive tem o Christ for the Nation aí, né? Tem aqui. Que veio. MPC começou aqui. Som do Céu começou aqui. O avivamento também que teve na Batista da Lagoinha, a gente não pode deixar, né, de falar. Mas assim, é interessante, até o bispo fala, quinta-feira ele fez uma live, ele trouxe os bispos do Nacional todinho para rever o passado, né, o início, assim, você fica apaixonado, porque foi muito mover de Deus, né? E ele fala, não sei se foi o Jack Schiller que ele fala. Jack Schiller era o nosso ancião que cuidava de todos nós, porque a gente era um bando de menino. E ele falou assim que, eu não sei se foi o Jack Schiller que influenciou ele na questão do louvor, da adoração, porque antigamente eu fui uma igreja tradicional, era da presbiteriana. Então, a gente cantava era corinho, foi na cruz, aqueles inário, né? Então, ou então vencedores, né? Isso. Ontem a gente estava cantando lá. Calmo, sereno e tranquilo, sinto um descanso neste viver. Que também é legal, né? Não, muito bom. Logo, a gente tem que respeitar, reverenciar essa turma aí, ó. O Elo, né, que é o Jairinho, morreu cedo. Depois veio o Logos, aí veio Jorge Redler, João Alexandre, Guilherme Kerr, o pessoal do Jamie Camp, que formaram os vencedores. Os vencedores foram a primeira turma de louvor. Foi incrível. Eu era da presbiteriana, eu fui muito influenciada, eu cantava muito Vencedores por Cristo, Logos. Então, quando eu converti, Vencedores tinha lançado, acho que era o Louvor 3 que tinha. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o teu nome, proclamai a sua salvação. Quando eu cheguei, essa música lá na comunidade de Goiânia, lá na 72, onde tudo começou, eles ficavam 2 horas cantando essa música. Nessa época, pastor, eu tava, foi o quê? 90, mais ou menos, né? Eu tinha uns 15 anos, mais ou menos 90, eu era da presbiteriana. E aí começou a mover a explosão de louvor em Goiânia, foi fenomenal. E eu tinha a minha raiz da presbiteriana, era uma presbiteriana renovada, né? E a gente tinha acabado de passar por uma divisão, tinha um grupo de louvor muito bacana lá, e eles tinham saído, aí fundou a Bom Pastor, e nós ficamos, né, com o pastor Rosolfo, melhor dizendo. Mas aí o que aconteceu? A gente saía da presbiteriana. Na verdade, o culto lá era às 19 horas e a comunidade evangélica tinha um culto às 17. Inclusive, eu acho que era o senhor que dirigia o louvor nessa hora. Era. Aí a galera da presbiteriana que ficou, a galera de vanguarda que ficou, foi o Carlinhos Veiga e a esposa dele,
Uhum. O Carlinhos Veiga, que é reverendo Carlos, hoje, lá de Brasília, que montou o Expresso Luz. Esse pessoal conheci tudo. Conheci assim, né? Ouvia muito. Então, aí, quem que uniu as coisas de novo? Aí o Carlinhos, o Reni Helder, a esposa do Carlinhos, já conhecia a Azaf. Quando a gente trouxe a Azaf, aí a gente jantou junto. Aí a gente fez uma aliança. A gente curtia o som do Carlinhos, que era um som mais tropicália, mais Brasil, né? E a gente fazia mais um som americano, que é um som de baladas americanas, que é o Koinonia. E aí foi aonde começou a Koinonia? Nessa fase, nessa junção, Azaf Foi. Borba, vocês? Não, Bené, antes de eu converter, Bené lançou uma fita, mas a fita contrataram um cara assim muito de coral, então ficou muito tradicional, não era comunidade. Bené tem trauma dessa fita até hoje. Aí, se falar nessa fita com ele, ele para o assunto. Aí a gente, o Jack X e tal, trouxe cânticos do Bible Temple. O Bispo Palmeiras que foi aonde influenciou muito forte vocês, né? Que tinha muita música, tinha música tua benignidade, além do céu. E tinha músicas assim, por exemplo, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. A gente cantava isso 2 horas. Seja aí, bora. Dava vontade só de prostrar e ficar ali chorando. Era muito. Tava todo mundo chorando. Mas aí a ia Koinonia misturando. começou como? Com quem? O Bispo Bené? O senhor participou do início do Koinonia? Como é que foi? Eu tava na MPC. Aí eu tava na MPC e comecei a reunir numa célula da MPC. Aí uns caras me falaram da comunidade. Aí o pessoal da MPC falou assim, não vai lá não, lá eles dançam. Esse negócio de dança não é muito bíblico não. Se eu fosse você, tomava cuidado. Mas como eu era revolucionário, aí foi a mesma coisa de dar filé para cachorro. Né? Falou assim, se tem uma coisa revolucionária, aí eu fui lá. Quando eu entrei ali na 72, ali onde começou a comunidade, o louvor estava arrebentando lá em cima com aquelas músicas do Bible Temple, né? Maranatha Music, Bible Temple, só canções lindas, tipo essas. Aí o Bené saiu lá, ele estava dirigindo louvor, ele saiu lá suado. Ele saiu de lá, eu não sei por que foi o Bené. Aí eu cheguei na porta, o Bené me deu um abraço, me passou o suor dele inteirinho, me olhou minha roupa inteirinha. É o suor da unção. Aí eu fiquei assim, falei assim, cara, esses caras aqui são malucos, bicho. Aí comecei a cantar lá, aí comecei a entrar naquele louvor, aquela coisa foi me tomando. Aí eu ia segunda-feira na MPC e na casa da Dona Maria Cília, que é o Monte da Santidade. Na verdade, eu fui membro, sempre que eu vou ir, eu prego lá no Monte da Santidade. Por quê? Pastora Maria Cília é um dos únicos que ela deixa pregar lá, sou eu. Porque eu ia no domingo no Monte da Santidade. Na terça-feira, na reunião da casa da Dona Maria Cília, no Monte da Santidade, que não chamava Monte da Santidade. Era ali perto do Clube Cruzeiro do Sul, da Praça Cruzeiro. Do Cruzeiro ali na 90. Né? Aí eu ia lá e a Magali tocava. Você conhece a Magali, a pastora Magali? Não, ela tocava violão e tal. Aí eu congreguei lá uns 2 meses como igreja. Dava o dízimo lá, terça-feira, aprendi a dar o dízimo. E na segunda-feira eu ia na MPC.
Aí, depois de uns 2 meses, no domingo eu comecei a ir na comunidade. Aí eles falavam que o Robson hipnotizava as pessoas para ficar lá. Aí eu olhei para o Bispo Robson, ele era um professor da faculdade, eu já fazia faculdade. Eu falei assim, pô, esse cara não é nenhum mané. Pô, esse cara dá aula de física, de eletromagnética e tal. Então eu era muito inteligente para entender essas coisas, né? Naquela época a gente já visualizava assim, um campo filosófico de física quântica. Isso eu estou falando em 80. Que isso, hein? Aí eu falei assim, não, esse cara aí não é mané, não. Esse cara aí, pô, o cara é professor da faculdade. Eu conhecia os professores da faculdade, eu ia nas festas dos caras, tinha uns caras muito doidos que davam aula lá. Aí eu falei assim, não, lá não dá aula, nego mané, não. Eu vou ver o que esse cara, qual o recado que ele tem. Aí eu peguei e falei para Magali e para dona Maria Cília. Aí agradeci elas, falei assim, olha, o meu rumo está lá naquela comunidade. Porque, na verdade, antes de converter, eu queria montar uma comunidade. Mas não era uma comunidade evangélica, não. Era uma comunidade hippie lá em Pirinópolis. Eita, pastor. Mas interessante. Eu queria montar uma comunidade hippie lá em Pirinópolis, entendeu? Pastor, tem acho que só uns 15 minutos agora, mas interessante que essa época... Tem que falar de música, né? Então vai. Mais ou menos 1990, 92. Eu cheguei na Jaçara, nossa terra, em 92, né? Mas essa época... Aí a gente já estava no 3º CD. Mas no 4º CD. O que acontece? Nessa época... eu era da presbiteriana, apesar de ser uma presbiteriana renovada, a gente acreditar no batismo com o Espírito Santo, tudo, mas era tradicional. E aí começou os movimentos de SOS, o senhor lembra? Do Resgate, Banda Resgate, aí o senhor começou com aquele... Quem começou, na verdade, quem começou o primeiro projeto no Brasil, sem saber... O Estevão começou em São Paulo, o Marco Antônio no Rio e eu em Goiânia, que era o projeto alternativo no Clube Cruzeiro do Sul. Eu fui várias vezes no clube, era loucão. E nós éramos da presbiteriana, eu lembro que teve o primeiro SOS aqui em Goiânia. E aí nós fomos, e nós ficamos encabulados, porque a gente começou a ouvir Carlinhos Félix. Eu lembro que eu tive uma palestra de um rapaz lá que foi na igreja, falou assim que a gente rodava o CDzão, né, o vinizão ao contrário, a gente ouvia a voz do demônio naqueles discos, né? Então, assim, o pessoal ficou muito assustado com esse movimento que começou a entrar. Né? Então, assim, aí de repente o senhor lá no clube, a gente ia e era assim, e era a galera jovem. O senhor fazia, na verdade, com a música, um trabalho que muitas vezes hoje a gente faz com os jovens. A gente fazia com coinonia. Só que aí a gente pegava as músicas rápidas, né, que a gente já tinha. Eu já tinha composto o Ouve-se o Júbilo, o Kleber já tinha feito Jeová Teu Cavaleiro, o Bené já tinha feito Quem Pode Livrar como o Senhor. E juntamos com alguns rocks do Rebanhão, que já era amigo nosso, Carlinhos, a galera. Nele a gente pode confiar. E Comunidade S8 também. Ó Jesus, Minha Vida Mudou. A gente cantava essas músicas e a gente chamava o Caminhar, que era uma banda de vocês, presbiteriana, e o Jonatas, que tem um estúdio aí, que tinha matéria-prima. Lembro da matéria-prima. Então, a verdade, a base era banda Koinonia, e quando a gente não podia tocar, era o matéria-prima. Era o Jonatas, que é meu amigo até hoje. A influência do Koinonia no louvor no Brasil, porque muito é falado que o Koinonia, o Asaf, ele influenciou o Brasil, o louvor no Brasil todo, né? Eu vou dar um resumo agora, porque já está terminando, a gente deu mais do meu testemunho. A gente pode, se quiser abrir depois, porque é meia hora, quiser abrir, depois eu falo a história toda. Mas, na verdade, em 79, a Asaf já tinha lançado o primeiro disco, só que a Asaf era da turma de vencedores. Era aquele louvor Tropicália, o louvor Brasil. Aí a Demar já veio mais com o nosso general tradução,
grande ao Senhor e muito digno de louvor. Ademar já veio da quadrangular, com a visão também mais de comunidade, comunidade da graça. Então juntou nós aqui em Goiânia e Ademar, e o Asaf também, que já estava tendo essa influência, e a gente começou a cantar mais músicas americanizadas. Nós saímos muito da linha de vencedores. Mas vencedores é importante porque eles foram a base de tudo, entendeu? Aí a gente começou uma base, porque João Alexandre tocava muito difícil, a gente não dava conta de fazer aquelas coisas que o João Alexandre fazia, não. Até hoje o João Alexandre destrói. Eu acho ele, de violão, hoje o melhor do Brasil. Na praia dele não tem ninguém que toca como João Alexandre. Só que ele era chato pra caramba. Até hoje ele é meio chato com o som e tal. Só que ele é uma pessoa sensacional, né? Mas assim, muito rebuscado. E o louvor, ele precisa de um som simples. Então, o Asaf começou com um som simples, né? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Quando Asaf lançou isso, pô, e aí explodiu. E aí veio o Ademar e traduziu, né? Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. E a gente foi vendo, então, que tinha músicas mais simples, americanizadas, rock e baladas, com acordes mais simples, que tocava mais o povão. E a gente pôs letras bíblicas em cima disso. Aí nasceu ao único do Bené, né? Ao único que é digno de receber. Olha o Koinonia 1. O Koinonia 1, as pessoas cantam eles até hoje. Ó, canta, do Bené canta ao único, da Ângela canta. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, Abba absoluto. A gente canta até hoje. Espírito, enche as nossas vidas. Tinha uma música minha que é muito tocada na Assembleia de Deus também, que até hoje canta, nada encontrarás de bom em mim, Senhor. Lindo. Nada que eu possa colocar. Quando esse Koinonia 1 saiu, aí explodiu no Brasil. 5 milhões de vendas. Explodiu. Não tinha disco para quem queria. Era todo mundo ligando em Goiânia. Aí Asaf, o pessoal, pô, cara, vocês arrebentaram, bicho, tá todo mundo cantando vocês. Pô, tá todo mundo cantando Bené, Alda e Silvério. Cara, pô, tá todo mundo cantando vocês. Aí o 2, o Goiânia 2, a gente não tinha muita música, a gente fez umas músicas lá, mas não pegou nenhuma. Aí no 3, o Kleber já veio morar em Goiânia, Kleber Lucas, né? O Kleber já morava na casa do Bené. Aí o Kleber apareceu com Jeová é teu cavaleiro e tal. E ele conta que o Jeová o Cavaleiro, ele mostrou a primeira vez a letra, disse que a pessoa falou, não, é um lixo, né? Essa música vale não, pô. Jeová é o teu cavaleiro. Pô, chato demais, Kleber. Mas aí a gente ensaiou e a gente viu o que dava. Aí eu fiz aquele que está com Cristo. É boa demais. Aquele que está com Cristo. Aquele que está com Cristo viverá. Aí o louvor da comunidade foi espalhando o nome da comunidade, antes dela chamar Sara Nossa Terra. Isso, era a comunidade evangélica do louvor, né? O louvor. Aí ficou com isso. Aí o Bispo Robson, nós, eu, Bené, Alda, todo mundo ficou conhecido no Brasil inteiro. Junto com Asaf e com Ademar. Então os congressos, todos, estava Asaf, Demar, Bispo Robson, Silvério, Bené, Alda, entendeu? A Alda veio com a música depois. Eu quero contemplar tua glória e majestade,
Pai, eu quero te adorar. Na década de 80, pastor? Não, 80? foi em 85, 86. Uhum. Em 87 a gente gravou essas músicas. Uhum. Em 88 a gente gravou um disco do Koinonia que é o mais fraco, que é o Sara Nossa Terra. Chamava Sara Nossa Terra já. Porque o Robson já tinha esse nome, mas ele não tinha música forte, não. Tem músicas lindas lá, mas não eram músicas fortes. Aí o 3, aí eu compus Aquele que Está com Cristo, que pegou no Brasil inteiro. Uhum. A Alda e o Bené, num congresso, fizeram O Espírito de Deus está aqui. E quando que a Ludmila Feber, a pastora Ludmila Feber entrou? A Mila foi lá uns 4, 5 anos depois. Ela só era back vocal, porque as músicas dela tinham 2 horas de duração, não dava para gravar. Uhum. A letra dela era um pergaminho, assim. Aí eu falava assim, Mila, resuma aí, cara. Não dá para gravar essa parada, não. Aí depois é que ela foi modulando. Hoje ela faz músicas lindas, né? Mas naquela época as músicas dela eram pergaminhos. Ela cantava assim o livro de Gênesis inteirinho numa música só. Uhum. Mas aí ela tinha uma voz muito boa para Beck. Aí ficou a Nauma, a Mila e a Alda era uma das líderes e era Beck. Uhum. E o Kleber Lucas também era Beck. E dirigia louvor, o Bené, a Alda e eu. E o pastor Márcio Pereira também era Beck e o Geraldo também era Beck. Uhum. Mas quem dirigia louvor era Bené, Alda ou eu. Uhum. Aí nesse 3, aí o 3 arrebentou. O 3 explodiu no Brasil com Jeová teu cavaleiro, aquele que está com Cristo e o Espírito de Deus está aqui. Essa música arrebentaram no Brasil. E Sala do Trono, né? Nossa, O Espírito de Deus é do Bené e da Alda, e Sala do Trono é da Alda, aquele que está com Cristo é minha, e Jeová teu cavaleiro do Kleber. Essas 4 músicas, assim, não tinha lugar no Brasil, a Assembleia de Deus não tinha uma igreja batista que não cantava essas 4 músicas. E foi até para a igreja católica, né? Influenciou tudo. O movimento católico carismático aí começaram a ir lá na igreja gravar os louvor para levar para eles. O pessoal da luta. Nós vamos ter que fazer a live 2, viu? Mas que eu acho que está quase acabando. Mas deixa eu falar, o senhor viveu um avivamento no louvor. E hoje, assim, a gente vê muita coisa boa. Como é que hoje o senhor vê a geração de adoradores que está se levantando no Brasil? E o senhor falou também que ia falar de um projeto de adoração. Nós vamos fazer o seguinte, então vamos dividir essa live aqui. Uhum. Domingo que vem, às 9 horas, eu vou falar sobre essa adoração que estão chamando worship, né? Isso aí. Uhum. E a adoração antiga. Que não tem nada a ver, tudo é adoração. Uhum. Aí eu vou mostrar para você como que nasceu o movimento gospel. Aí foi só Silvério Pérez. Bené, Aldo e Koinonia não entraram. Uhum. Aí começou o movimento gospel com o rock, que foi aonde você foi ver a gente lá no Projeto Alternativo. Uhum. Aí eu tenho que te contar a história que começou no Rio, aqui e em São Paulo, sem nenhum conhecer o outro. Uhum. Nisso, o Koinonia já estava explodindo. A único já era cantado fora do Brasil. Ouve-se o Júbilo. Aí nós lançamos Ouve-se o Júbilo no 4, em 88. Ouve-se o Júbilo foi igual um chiclete. Né? É minha. Foi a primeira música minha. Aquele que está com Cristo é muito conhecida, mas Ouve-se e Te Louvamos. Uhum. Mas aquele Ouve-se o Júbilo foi a que mais conhecida. O pessoal está falando aqui, e a banda AXA do senhor? Pois é, aí nós temos que falar. Pode ser domingo que vem, que não vai dar tempo. A não ser que você queira abrir outra live aí. Não, se você quiser abrir... a gente pode fazer, porque aí a gente deixa essa gravada, que aí o pessoal vai vendo. E aí a gente marca domingo que vem. Aí a gente faz... Então, galera, domingo que vem, 9 horas, aí eu vou falar que dentro do movimento da adoração nasceu o movimento gospel de evangelismo. Deixa eu pedir para o pessoal que está aqui, tem um aviãozinho aí, quando você puder, envia a live e já nós vamos deixar ela gravada, mas para domingo que vem eu acho muito importante, isso é uma história assim, fenomenal, é um ouro que nós temos, é um tesouro, um diamante
que a gente tem, né? O pastor Silvério é uma pessoa que realmente deixou muitas marcas no Brasil, conhece, tem unção, então a gente precisa realmente passar para o maior número de pessoas, né? E falar que essa galera aqui hoje tem muito show, tem muito comércio, muito business, e isso aí não é adoração. Uhum. Tem muita música que não